bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando Gestão de Pousada. Bem-vindos também a este canal que foi criado para discutirmos as estratégias necessárias para alavancar a sua pousada. Então, neste momento, ou nesse momento que estamos vivendo, como se preparar para um recomeço mais estruturado no pós-crise. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Cristina Garcia e sou especialista em gestão de pousada. Há 21 anos também já trabalho na área, né? Sou proprietária e diretora de uma pousada em Tiradentes, Minas Gerais. Sobre a minha formação acadêmica, eu sou bacharel em turismo e no ano de 2018 eu concluí meu mestrado na Espanha. É um mestrado profissional, né? Em Barcelona, na Espanha, que é uma filiada à Universidade de Girona. E desde o meu retorno ao Brasil, eu procuro alinhar esse conhecimento acadêmico ao dia a dia da administração de pousada, o que tem sido muito importante para que eu possa ajudar os donos de pousadas, os meus colegas, numa gestão mais eficiente e lucrativa. Agora que eu me apresentei um pouco, para quem ainda não está familiarizado com a minha história dentro da jornada de uma pousadeira. Esta é uma série de lives onde me desafiei primeiramente a passar um pouco da minha experiência para que eu possa contribuir com os colegas e que juntos possamos passar por essa crise. Hoje eu vou falar sobre a importância do turismo e da cadeia do turismo para as pousadas e como que a pousada se insere no meio da cadeia do turismo. Quais são as perspectivas para o turismo brasileiro nesse ano e também como o Ministério do Turismo está se posicionando durante esse período. E como fazer para extrair da melhor maneira essas perspectivas para que o retorno seja rápido e mais consistente. E cada país tem a sua peculiaridade. No caso da Ásia, por exemplo, né, a Ásia mais voltada para a questão da espiritualidade. E nós aqui, brasileiros, somos um povo mais afável, carinhoso, afetuoso, muito empático. A gente sempre com o nosso jeitinho, né? O jeitinho brasileiro de ser e a gente cativa a todos. Isso é muito comentado, muito ouvido. Eu acredito que para vocês também, vocês devem ouvir muito, principalmente tanto de turistas locais, né, quanto os estrangeiros que vêm e ficam encantados com o nosso jeito de receber, o nosso bem receber. A gente realmente é nato, é um talento nato nosso nessa questão da hospitalidade. E assim, eu já ouvi também vários dos meus clientes falando que às vezes quando eles olhavam, eles chegavam estressados na pousada depois de um dia super cansativo, às vezes um dia de viagem, às vezes a pessoa trabalhou ainda naquele dia, e que quando eles olham para o colaborador da pousada, eles se sentem mais revigorados e energizados só de sentir aquele calor humano, daquela receptividade que é a primeira, né, que é a porta de entrada. Eu falo sempre com os meus colaboradores, principalmente da recepção, o seguinte, que a gente tem que estar sempre mesmo sorrindo, principalmente quando o hóspede está chegando de viagem, a gente tem que dar o nosso melhor, porque às vezes ele chegou cansado, estressado, e o que vai fazer com que ele desacelere, desestresse, com certeza será esse primeiro contato com a recepção. E isso realmente é comprovado, porque a gente escuta muitos feedbacks falando dessa questão de ficar até mais energizado, em contato com os meus colaboradores, no caso, e eu acredito com de vocês também.
E nós temos que valorizar essa vontade de ajudar, de se preocupar com o outro. A gente tem uma coisa que é bem nossa também, que a gente sorri com o coração. A gente consegue sorrir com o coração. Até tenho falado muito nessa questão de máscaras e tudo, que eu falei, e agora? E aquele sorriso, né, caloroso, como é que vai ser? E, e eu percebo que vem tão de dentro que o nosso olhar vai passar esse sorriso para os nossos hóspedes. E voltando aqui na hospitalidade, né? A hospitalidade, ela acompanha, ela que acompanha o turismo, ela fica interiorizada dentro dele, naquela localidade. Essa é a nossa essência da hospitalidade brasileira. Está marcado no DNA do brasileiro essa hospitalidade, essa empatia, essa vontade de ajudar o outro, onde quase fica marcado o nosso selo de turismo brasileiro. Eu acho que o que diz muito em termos de Brasil é realmente essa questão da nossa hospitalidade. A gente tem isso como um grande diferencial. E onde nós também, desde o mais elevado, as pessoas do setor, né, do setor de luxo até o mais básico, do econômico, sente de verdade isso do brasileiro. Independe da classe econômica ou do tipo de pousada que a pessoa esteja hospedada, independe. A recepção sempre ela é calorosa. Claro, há exceções, como em qualquer coisa da vida, mas é, é meio que quase que é bem raro, pelo menos eu avalio sempre como foram as minhas avaliações de satisfação do cliente e eu percebo que ele sai muito satisfeito com o atendimento, que é nada mais, nada menos do que a nossa hospitalidade. Eu vou falar também um pouco de pesquisas, que eu fiz algumas pesquisas em relação ao Brasil, para que vocês entendam e vejam como a gente pode se posicionar, né, no turismo. Então, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o Ministério do Turismo faz ou fazia nos aeroportos 97% dos brasileiros que visitam, dos estrangeiros que nos visitam aqui no Brasil, eles dizem que voltaria. Então a gente tem 97% de aceitação. Isso é um número muito alto, porque normalmente às vezes a gente vai para algum país, vai conhecer algum lugar, alguma cidade que seja, e fala assim: não, aqui eu não volto. É uma vez só, né? Eu escuto muito isso. Então, quando a gente vê que 97% dos estrangeiros dizem que voltaria ao Brasil, então assim, eu acho que é um dado muito importante que a gente pode pensar com todo carinho e projetando para o futuro que o Brasil realmente é um país que ele tem muita coisa para passar para o nosso turismo, para o nosso turista, no caso, né? E também a marca registrada do Brasil, onde 97% dizem também que o principal aspecto no qual eles gostam muito também de estar aqui no nosso país é a gastronomia. Eles aprovam a gastronomia com 96%. Vocês podem ver que são índices bem altos, é muito alto, né? Atingir 96% falando da gastronomia, 97% dos estrangeiros dizendo que voltariam. Então, o Brasil é um país muito rico em natureza e em diferentes aspectos culturais também. E os mais variados tipos de turismo são encontrados no Brasil. Te encontra desde entre os destinos mais populares, né? Como a floresta amazônica, no norte, as praias e dunas da região nordeste, o Pantanal no centro-oeste, as praias do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, o turismo histórico e o histórico de Minas Gerais e viagens também de negócios em São Paulo. Hoje São Paulo se destaca também como no turismo, no polo de turismo gastronômico. É um polo de turismo gastronômico. Isso sem citar, né,
os muitos destinos turísticos que nem sequer foram descobertos aqui no Brasil. No meu ponto de vista, temos locais maravilhosos que ainda não entraram no radar. Se você pesquisar, muitos destinos, temos muitos destinos, temos locais que não fazem nem 5 anos que entraram no roteiro turístico. E falando de turismo estrangeiro aqui no Brasil, eu sei que ainda ele é muito pouco explorado quando comparados a outros países. Vou comparar aqui alguns países da América do Sul, como o Peru, que é muito menor que o Brasil em expansão territorial, territorial, e recebeu em 2019 cerca de 4,5 milhões de turistas estrangeiros. A Colômbia, por exemplo, ela recebeu 5,8 milhões de turistas estrangeiros em 2019. Já o Brasil, do tamanho que é, né? O Brasil é um país muito grande e ele, com todo esse potencial, ele recebeu apenas 6,5 milhões de turistas estrangeiros no ano passado. Aí você me pergunta, Cristina, por que você está falando apenas se estamos recebendo mais turistas que estes outros países vizinhos? É pelo seguinte, gente, porque quando comparamos com o México, um país considerado de terceiro mundo, assim como o Brasil, ambos pertencentes à América Latina, em extensão territorial também bem menor que o Brasil, em situação econômica, em geral, é parecida, mas o Brasil ainda fica na frente da maioria dos indicadores. Então vamos lá. Depois de todas essas comparações, vamos para o turismo. O México, no ano passado, no ano de 2019, ele recebeu nada menos do que 44,7 milhões de turistas estrangeiros. E estes turistas gastaram 24 bilhões de dólares no país, no caso no México. E o Brasil recebeu cerca de 6,5 bilhões de turistas em 2019, e estes turistas gastaram... Então, recebeu 6,5 milhões de turistas. Desculpa. Recebeu 6,5 milhões de turistas estrangeiros em 2019 e esses turistas gastaram cerca de 6 bilhões de dólares aqui no Brasil. E quando comparamos, parece muito pouco, não é mesmo? Aí fica a pergunta, de onde vêm esses números tão maiores do México? Existem várias razões lógicas, razões que demonstram isso. E elas são de um simples fato, investimento. O México investe bem mais do que o Brasil. Então, não é que é tão maior só porque o turismo é tão maior só porque fica nas ilhas do Caribe, que fica no Caribe e tal. O México, ele investiu 500 milhões de dólares em propaganda só no ano de 2018. E por isso que ele aumentou o número de turistas estrangeiros. E muito do dinheiro deixado por lá também. Agora nós vamos comparar com o Brasil. Nos últimos 10 anos tem sido investido por ano em propaganda para alavancar o destino Brasil no exterior, os míseros 8 milhões de dólares por ano. Somente com esses números mostrados, não é preciso nem falar que é um investimento, não é mesmo? Estávamos em primeiro lugar no mundo em recursos naturais e agora o México nos passou. Não sei por quê, talvez pelo fato do turismo ter elevado e muito, a exploração dos meios naturais para alavancar o turismo e muitos destinos naturais que foram inclusive descobertos e colocados no radar. O Brasil, em turismo cultural, era o 8º, agora estamos em 9º lugar no mundo. E também é um outro fato que eu acho muito importante, é a questão da gastronomia, em variedades. Nós ficamos em primeiro lugar e também caímos.
Isso acontece em tudo quando não se tem investimento. O investimento ele é fundamental para qualquer área, né? Inclusive a nossa do turismo. O investimento ainda é mais importante. E claro, que tudo é um ciclo virtuoso. Mais turistas, mais dinheiro, mais investimentos em mil outras coisas e o país se desenvolve muito com o aumento do turismo. Por exemplo, quando falamos de turismo interno, para se ver como existe um déficit muito grande de investimento em turismo no Brasil, quando olhamos os números do turismo doméstico, também deve-se levar em consideração, né? Os brasileiros gastaram em 2019 17 bilhões de dólares no exterior em viagens. É uma quantia muito, muito alta. E os estrangeiros deixaram aqui no Brasil, para nós, apenas 6 bilhões de dólares, comparado aos 19 bilhões que foram deixados lá fora. É muito fácil de perceber que quando não se tem investimento, inclusive nós brasileiros, esquecemos do nosso próprio valor e do nosso potencial. Por isso, esse gasto enorme dos brasileiros no exterior, sendo que muito desse dinheiro poderia ter ficado aqui mesmo, ter sido gasto aqui no Brasil. Por que não? Na Flórida, nos Estados Unidos, 60% do faturamento dos shoppings referentes a gastos de brasileiros. Eu fiquei surpresa com esse dado, confesso aqui para vocês. É um dado altíssimo, né? É muito dinheiro gasto fora do Brasil. Então, assim, o brasileiro que viaja, ele tem uma enorme pretensão de gastos. Por isso, é a necessidade de se investir em campanhas para se conhecer o Brasil. Aumentar o orgulho das pessoas de ser brasileiros. E o Ministério do Turismo, ele lançou no ano passado o programa Investe Turismo, onde 158 municípios brasileiros são o foco de um amplo pacote de investimento e incentivo de negócios, acesso ao crédito, melhoria de serviços, inovação e marketing, voltados para o setor de turismo. O objetivo principal do programa Investe Turismo, desenvolvido conjuntamente pelo Ministério do Turismo, Sebrae e a Embratur, é acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 rotas turísticas. E essas rotas, todas elas são rotas estratégicas do Brasil, com foco na geração de empregos. O investimento inicial ele será de 200 milhões de reais, o que é muito pouco a ser destinado, isso na minha opinião. Mas já é um bom começo. E de onde o próprio Ministério do Turismo fala o seguinte: as rotas turísticas, as rotas turísticas selecionadas receberão ações organizadas em 4 linhas de trabalho, que vão desde o fortalecimento da governança, por meio de uma agenda estratégica entre o setor público e privado, melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco em especial nas micro e pequenas empresas, que é o nosso caso. O marketing e apoio à comercialização por meio de campanhas, produção e inteligência mercadológica e também participação em eventos estratégicos, até atração de investimentos e ao apoio à linha de créditos e fontes de financiamento. Então, esses projetos, eles visam o aumento da qualidade da oferta turística nas rotas selecionadas em todas as regiões brasileiras. O Ministério do Turismo também pretende estimular o turismo doméstico nesse período e fazer um aplicativo que facilite a pesquisa de como chegar ao destino pelos modais. E isso seria para a gente, assim, muito importante, né? Que as infraestruturas também para se chegarem nos locais fossem melhoradas, tivesse muito mais opções de transportes. Neste momento que estamos vivendo, durante a crise gerada pelo novo coronavírus, as perspectivas de recuperação da economia e como um todo, e o turismo também são lentas e graduais. Tá tudo mais lento, mas existe uma projeção geral
Em vários países já vi este gráfico onde o turismo doméstico será o primeiro a ser retomado, principalmente por questão que não existe previsão imediata de reabertura das rotas. E foi das rotas, no caso, as internacionais. Então, isso vai estimular demais o turismo interno para nossas cidades. Sendo assim, existe uma possibilidade de o doméstico e as viagens regionais impulsionar o setor turístico e o hoteleiro, onde nós, pousadeiros, estamos inseridos de maneira positiva. E muito deve ser investido ainda, tanto para melhorar e facilitar o turismo doméstico, quanto o internacional. O investimento, por exemplo, em transporte, por meio do governo, temos, por um exemplo, o Jalapão. O Jalapão é considerado hoje um dos destinos naturais mais bonitos do Brasil, porém há uma grande dificuldade de chegar até lá, que são 280 quilômetros do aeroporto mais próximo, no caso que é Palmas, e o turista demora 6 horas para chegar por causa das condições da estrada. Isso tudo dificulta o acesso aos nossos turistas, aos destinos turísticos. Então, existe a necessidade muito grande de se aprender a conviver com o Covid-19, principalmente após passado o surto inicial, que nos colocou nessa posição de isolamento, a reabertura, quando possível e de maneira gradual, né? O turismo é o que fomenta uma grande parcela de renda de muitos brasileiros. Então, é muito importante buscar essa eficiência, né, nos modais, nos transportes, de uma forma geral, melhoria de estradas, de infraestrutura, para que a gente possa ajudar, fazer com que o nosso turista chegue até a cidade. Porque, assim, nós, pousadeiros, somos a porta de entrada para o turista. Quando eles começarem a vir para os nossos destinos, eles virão através de uma pousada e, consequentemente, o restaurante, a loja, e vai abranger toda a cadeia, né? Então, nossa responsabilidade é muito grande, porque a primeira impressão que eles têm somos nós. E essa cadeia do turismo, ela mexe com 56% da cadeia produtiva. Então, assim, é muito grande, movimenta muito dinheiro, e tem muita gente que necessita do turismo para viver. Por exemplo, minha cidade é exclusivamente turística. Aqui, sem o turismo, não há nada. A nossa indústria é a indústria do turismo. E só, então, assim, realmente a gente tem que batalhar bastante para que esse turista chegue na cidade e consiga ser recebido desde a hora que ele entra na cidade até a hora que ele vai embora, por todos, sem exceção. Então, o Brasil ele está parado há mais de uma década com o número desses investimentos para o turismo internacional. Ele não tem movido nenhuma campanha, nenhuma ação. O que a gente tem ouvido são muitas promessas do setor, né, do Ministério do Turismo, em fazer essas melhorias para que a gente possa alavancar o nosso turismo interno e as pessoas deixarem de gastar para ir viagens para o exterior e gastar aqui dentro, até porque não será possível por um tempo, eu acredito, as pessoas viajarem para fora do Brasil. Então é a hora da gente alavancar o nosso turismo nacional e fazer com que as pessoas sintam orgulho de serem brasileiros, de conhecer o Brasil, de se dedicar. Então, assim, é possível que com o investimento na área do turismo, passar dos 28% de ocupação para 60%, que hoje a nossa ocupação do Brasil em torno de 28%. A gente pode chegar a 60%, né, que seria uma taxa bem razoável para começarmos. A hotelaria, ela fornece, ela é a geração de emprego, pessoas de qualidade. A gente busca pessoas de qualidade, mas na maioria das vezes a gente qualifica as pessoas para que elas possam ocupar os cargos no turismo. Então a gente tem uma parcela muito importante nessa educação continuada dos nossos colaboradores. E
é indiscutível, né, que o turismo melhora qualquer país, inclusive o nosso, e que ele faz parte de uma grande proporção aí da nossa economia. Então, assim, eu acredito muito num trabalho de base feito nas escolas e que as cidades pequenas, todas, né? Eu falo pequenas porque tem muitas cidades turísticas pequenas nas quais concentram a maioria das pousadas. Então, assim, a gente tem que se preparar para a reabertura. A pessoa tem que vir, tem que sentir que a cidade está preparada e isso vai repercutir. Porque o boca a boca, um vai falar para o outro, olha, eu fui, por exemplo, uma cidade pequena em Paraty, e nossa, a cidade está super preparada, eu me senti super seguro, não tive problema nenhum, podem ir sem medo, o hotel me recebeu com todos os protocolos de limpeza. Então, assim, e é muito importante para essas estratégias funcionarem conjuntamente, junto com a associação de hoteleiros, junto com um grupo de empresários que se reúnam para tentar fazer algo, mas é muito importante que se tenha uma união muito forte, principalmente nesse momento. A dimensão do turismo, ela abrange 53% da cadeia produtiva e da geração de emprego e renda, então, ou seja, é muito alto. O turismo, ele desenvolve toda uma região, desenvolve até saneamento básico em certas regiões, e eu espero que a gente tenha mais humanidade, mais tecnologia, para que a gente possa alavancar da melhor forma possível, que eu acho que vão ser as duas coisas que vão ajudar mesmo, é o capital humano e a tecnologia, para que a gente possa divulgar para o mundo o nosso destino, falar dos destinos maravilhosos. E a hotelaria é a porta de entrada. Barra de São Miguel, Fernando de Noronha, tentar mesmo... Só um minutinho. Ai, pessoal. Ainda bem que só tem não. Então... Só não, dois. Então, gente, quando o turismo começou, ele num certo destino, ele começou aos pouquinhos, só que com os anos as pessoas vão se desenvolvendo, vão aprendendo umas com as outras, vão buscando alguns cursos. Então, assim, eu torço muito e acredito mesmo que nós vamos conseguir sair inteiros dessa crise, inteiro o mais possível que der, né? E a sazonalidade também é um caso a ser combatido, mas ela já existia anteriormente, né, o Covid, e eu acredito que possa ser feita algumas medidas que podem ainda alavancar mais o nosso turismo que era antes, que eu acho que ele vai voltar aos poucos, mas ele vai ganhar força também muito rápido, pelo fato das pessoas deixarem de gastar esse dinheiro fora para usar esse dinheiro aqui dentro. Então, assim, para vocês terem uma ideia também em relação ao turismo de negócios e eventos, ele é o maior ticket médio, ele representa o maior ticket médio da nossa cadeia da hotelaria, tanto a hotelaria do turismo no geral. Então, assim, e o evento é um outro desafio que vai existir mesmo pelo fato da aglomeração, mas para vocês terem ideia, os eventos de negócio, de eventos e de negócios, ele é 4 vezes maior do que o turismo de lazer. E ele aumentou ainda 14,7% no ano passado. Então, assim, tem os casamentos, tem muita coisa, muitos eventos que acontecem que agora estão paralisados, mas eu acho que estão paralisados por tempo determinados, né? Porque não vai demorar muito para poder retomar aos poucos. E é isso, pessoal. Se gostaram, curta, deixe seus comentários e até a próxima. Boa noite. E que venham mais e mais lives para que a gente possa se motivar, tanto eu quanto vocês. Desliguei. Boa noite.